Eu tô com um problemão. Vamos ver o que vai ser. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Eu queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre os arcturianos. Eu não anotei nada. Eu lembro de algumas coisas, mas algumas coisas eu não lembro mais. E eu vou tentar deixar com que eles falem o que eles querem falar e expliquem o que devem explicar, para que nós possamos entender de uma vez por todas quem são esses seres, tá? Não tem copia e cola, não tem nada lido em coisa nenhuma, eu não li nada em lugar nenhum para poder falar isso para vocês. Então vai ser na raça e na coragem, tá? Vamos lá. Arcturus é um planeta que um planeta não é uma estrela, como dizem, é um planeta. Ele é bem maior que a Terra, umas 4 vezes maior que a Terra ou mais. É um planeta que está vibrando hoje na 25ª dimensão. Todos os seres que nascem no planeta já nascem em 25ª dimensão. Então é um planeta bem evoluído, né? Perto da gente aqui. E eles têm 4 sistemas, são 4 tipos de arcturianos, tá? Tem um arcturiano que é muito grande, tem 18 metros. 18 metros de altura, mais ou menos. Entre 13 e 18, mas a maioria tem 18. Vamos dizer que crianças têm até 13, ali 12, 13 anos tem até 13 metros e a partir disso tem 18 metros, tá? Nós temos os bege, os que têm a cor bege, eles são seres muito bonitos, eles não têm pelos no corpo, eles têm uma estrutura muito parecida com a nossa, estrutura física muito parecida com a nossa. Eles têm um tom de pele bege, vamos dizer que seja quase o meu tom de pele, né? Mas eles são bem mais altos que a gente. Eles têm por volta de, o mínimo tem em torno de 2 metros, 2 metros, 2 metros e 10 e até 3 metros a altura deles, tá? Entre 2 e 3 metros, mais ou menos isso. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo são os azuis, que a gente conhece, cabeçudos, né? Aqueles azulzão, cabeçudão, azul bique, né? Eles são lindos demais, gente. E eles possuem também um pouquinho mais de 2 metros, eles não chegam a 3 metros, mas possuem um pouco mais de 2 metros. Então, 2,5 metros, 2,60 metros, mais ou menos. E aí nós vamos para os menorzinhos, que é os que têm 1,60 m, até 1,70 m, é a altura deles, tá? Não mais do que isso. Eles têm uma pele mais acinzentada, é um cinza azulado. Não sei se existe essa, mas é um cinza mais azulado. E aí o que acontece? Cada um tem uma função nesse planeta. Eles são raças feitas para esse planeta, não são raças de fora que vieram morar ali. São raças feitas para esse planeta, de extrema inteligência. Eles têm esses 4 sistemas, patriarcal, unificado, não lembro os outros agora, mas depois eu olho de novo e coloco. Eles possuem esses 4 sistemas, é quase como se fosse a nossa monarquia, o sistema deles. O sistema dos arcturianos é quase como a nossa monarquia, só que eles usam a monarquia de uma outra forma. Eles não como a nossa rainha aqui, né? Toda poderosa nossa rainha. Eles usam a monarquia de uma outra forma. Eles não têm... Ai, gente. Eles não têm relação entre as raças, tá? Por quê? Porque não dá, tá? Não tem como, porque o físico deles é muito diferente um do outro, tá? A concepção física, a concepção genética deles é muito diferente uma da outra raça. Então, os bege, eles têm uma forma de ter filhos, eles têm uma forma de gerar, eles têm um tipo
de código genético, um tipo de biologia. A forma biológica dos órgãos reprodutores dele é uma, a forma biológica dos órgãos reprodutores dos azuis é outra. Então, eles não têm como gerar nada nessas espécies, tá? Não tem como ter um arcturiano meio bege e um meio azul. Não tem, tá? Também não tem um que vai ser um bege, um azul clarinho, porque o bege interferiu no azul. Não tem. E aí, eles não têm relações sexuais entre si, certo? E no universo, entre as raças, não tem como ter relações sexuais. Então, é meio que uma ordem da Confederação Galáctica que não tenham essa relação, tá? É meio que uma ordem, é proibido um casamento entre espécies. Então, o que eles fazem? Eles procuram experiências em outros planetas e aí, nessas experiências, eles podem sim se relacionar, tá? Então, pode sim, aqui na Terra, ter um arcturiano azul casado com uma arcturiana cinza, sem problema nenhum. Eles vivem essas experiências aqui e aí, quando eles desencarnam daqui, eles voltam para o seu planeta de origem. Eles podem até, às vezes, eles podem até viver juntos, mas a relação não é uma coisa, o ato sexual não é uma coisa usual entre eles, tá? Eles se alimentam basicamente de uma bebida gaseificada, é uma bebida fermentada, que tem nutrientes, que tem tudo o que eles precisam para os seus corpos físicos sobreviverem. Eles estão, eles não mastigam como a gente, eles não comem nada, é só líquido. Eles podem passar 3 dias sem nada, sem ter líquido, sem nada, eles podem passar 3 dias sem se alimentar, que não tem problema nenhum, eles não chegam nem a ter fome, tá? Mas eles costumam fazer uma alimentação à base de líquidos, esse líquido fermentado tem uma enorme quantidade, variedade de sabores. Eles tomam cerveja, eles tomam vinhos, eles não têm o mesmo efeito que tem para nós, para eles, mas é extremamente saboroso para eles, pro paladar deles, o nosso vinho e a nossa cerveja. Eles não tomam destilados, tá? Eles não consomem destilados, eles consomem fermentados. Então, qualquer bebida alcoólica fermentada eles tomam. O nosso uísque, a nossa cachaça, eles não tomam, eles não usam, tá? E, basicamente, todos eles, das 4 raças, já se alimentam à base de bebidas fermentadas. Eles não tomam suco, tá? Não é uma coisa assim, vou pegar uma laranja, vou espremer e fazer um suco. Não, é fermentado mesmo. Então, eles pegam uma laranja, fazem aquele sumo, eles fermentam, não sei como, eles fermentam isso, transformam, acrescentam outras coisas, transformam em uma bebida, e aí tem essa bebida para tomar sempre. E a quantidade que eles tomam quantidades absurdas desse líquido, tá? É muito, assim, é tipo 15, 20 litros por vez, sabe? É um negócio doido, assim. É muita coisa. E eles podem ficar até 3 dias dos nossos, né? 72 horas sem se alimentar, tá? E eles passam, em alguns momentos, eles passam o dia fazendo uma alimentação. Então, quando eles vão para uma tarefa, em algum lugar que eles não vão ter alimentação, eles passam esses 3 dias sem se alimentar. Mas se eles estão trabalhando, por exemplo, em casa, que é muito legal falar isso, né? Arcturiano trabalhando em casa, home office. Se eles estão trabalhando em casa, eles estão sempre se alimentando, tá? Então tem sempre os seus recipientes com as suas bebidas fermentadas. E tem alguns arcturianos que trabalham fazendo isso, eles trabalham fazendo as bebidas. Então é muito legal, muito interessante. O sistema deles, da casa deles, da moradia deles, eles não têm dinheiro,
tá? Eles não trabalham com dinheiro. Moeda, eles também não têm. Eles têm alguns metais que eles usam como moeda de troca para outros seres, não entre eles. Entre eles não usam moeda, mas eles usam alguns metais como troca para outros seres. Então, por exemplo, precisam de uma peça de um metal que tem no planeta tal. Eles usam esse metal para poder pagar a troca do metal, tá? O trabalho deles não é remunerado, eles não ganham dinheiro para isso, eles não ganham metais para isso. Eles fazem pela vida, pela alimentação, pelo grupo, pelo coletivo, tá? Então, eles têm muito essa questão de ter dons, né? Então, um é mais da construção, outro mais da confecção de alimentos, outro é mais da cura, outro é mais da construção de naves, outro é mais guerreiro, né? Tem uns arcturianos que são mais pro lado da guerrilha mesmo, que são os bege. Os azuis não, os azuis são amor, assim, não que os beges não sejam amor, mas os azuis é muito difícil deles, eles se defendem, mas eles não atacam ninguém. Agora, os beges, sim, se tem alguma guerra, alguma batalha para lutar, os beges já são dessa força armada que vai em cima, tá? E alguns confundem os beges com os pleiadianos, mas eles não têm pelos, tá? Essa é a diferença. A relação de família deles, família são aquelas pessoas que eles se dão bem, aquelas pessoas que estão mais dentro da energia deles, tá? Então eles não têm esse negócio de pai, mãe, de casamento. Casamento é uma união para eles, é uma união por um determinado tempo. Então, eu tenho uma ideia, você tem a mesma ideia, nós vamos estar juntos, nós vamos ficar juntos. E aí daqui a pouco você tem uma outra ideia, você vai fazer a sua outra coisa em outra vida e tá tudo certo. Eles vivem aproximadamente 480 anos, tá? Eles não chegam a ficar velhos, com aparência velha, envelhecida. Eles acabam mudando de experiência, eles vivem meio que eternos, porém, eles não ficam muito tempo numa experiência só. Então, é como se fosse uma eutanásia, tá? Eles não morrem porque eles estão com algum problema. Eles morrem porque eles querem participar de outras experiências, tá? Então, sim, em Arcturus tem seres muito, muito antigos, muito velhos. Tem seres que nunca saem daquela experiência. Mas a média dos novos, dos gurizinhos, é 480 anos. E aí, a partir disso, eles vão viver outra experiência, tá? Então, eles vão ajudar outros planetas a evoluir, eles vão levar tecnologia para outros planetas, eles vão auxiliar em algumas outras coisas e viver outras experiências, tá? Então, como arcturiano, ele viveu 480 anos e aí começou a vida a ficar chata, porque ele já sabia as coisas que tinha, já sabia tudo, já tinha evoluído, e ele precisava buscar mais, aí ele vai viver uma experiência em outro planeta. Tem alguns planetas da galáxia que são os mais queridinhos dos arcturianos. Um é o planeta Terra, outro planeta é Marte, e acho que aqui no nosso quadrante, acho que é Marte e a Terra. Tem mais algum? E aí, eles preferem esses porque são planetas que estão em evolução, então eles podem trazer, agregar alguma coisa para a vida do planeta. E aí, assim, eles evoluem também, tá? Então, são experiências. Ali naquele planeta de menor vibração, ele consegue nascer, morrer, viver e morrer, nascer, viver e morrer em várias experiências. E assim, ele consegue crescer e evoluir mais, tá? O sexo, tá? A forma de relação sexual deles é diferente da nossa. Eles fazem sexo por prazer. Eles fazem sexo como se fosse
Eles não fazem sexo para ter filhos. Eles fazem sexo por prazer só. E aí eles, como se fosse um jogo, um futebol, entendeu? É como se fosse uma diversão. Então tem alguns locais, alguns lugares que eles, mesmo que eles estejam sozinhos, mesmo que eles não tenham uma companheira, um companheiro, eles vão para esses lugares, e nesses lugares é jogo, você marca a partida e aí venha quem vier jogar contra, tá? É isso. Queria que fosse aqui assim, que aqui fosse assim também. E aí, tem os parceiros, né? Tem parceiros que ficam para sempre juntos, tem parceiros que trocam, mas esse troca é 50, 60, 100 anos, um casal, e aí troca para outro casal, vão fazendo assim. É mais por afinidade. Então, por exemplo, o arcturiano fêmea tá estudando, vou colocar coisa da Terra porque é o que eu sei, tá? Então eu não vou colocar os nomes que eles fazem lá. Estudando medicina. E aí sei lá, o professor tal tá sozinho também. Então os dois se juntam, né, para poder estudar, para poder trabalhar, e aí eles formam um casal. Esse casal, ele vai ter filhos como? Ele vai ter filhos estudados, pensados e permitidos. Não que eles proíbam que tenham filhos, né? Não é uma coisa que tenha uma proibição, mas tem toda uma questão de aonde essa criança vai ficar, quem vai cuidar dessa criança, quem vai auxiliar no crescimento dessa criança, quem vai se responsabilizar por essa criança, porque o sistema deles é um pouco diferente. Os pais, eles criam, mas eles não geram, tá? Esses bebês, eles são gerados num laboratório, numa maternidade, num lugar desses assim. Eles são gerados in vitro mesmo, e isso precisa de uma autorização, precisa de uma sequência genética, precisa de material biológico dos dois, enfim. As mulheres arcturianas, elas não têm o nosso ciclo menstrual, elas não têm o nosso órgão reprodutor. Se você pegar um arcturiano feminino e um arcturiano masculino, eles são praticamente iguais, tá? Então, fisicamente, eles são iguais. Então, você consegue ver o que cada um é pela forma de ser. Então, a energia que eles emanam. Eles podem escolher se eles querem ser mais masculinos ou mais femininos e tá tudo certo. Você pode ver dois arcturianos masculinos juntos, você pode ver dois arcturianos femininos juntos e tá tudo certo. Eles não têm esse problema que a gente tem de apontar o dedo, olha lá duas mulheres juntas, olha lá dois homens juntos. Essa cafonice aí é só aqui na Terra mesmo, tá? Então, quando eles querem, às vezes são dois arcturianos masculinos que querem ter filhos, que querem criar, querem ter essa experiência, eles vão, fazem uma inscrição e são auxiliados para que possam cuidar desses bebês e fazer com que Arcturus continue crescendo. E é o tipo de coisa que Arcturus cresceu muito nos últimos 100 anos. Assim. Eles têm uma consciência diferente hoje, então eles têm uma forma diferente de criar essas crianças. Tem seres que querem criar, tem seres que querem acolher crianças, né? Porque tem alguns programas, eu falo programa porque é a palavra que eu entendo, gente, mas tem alguns sistemas que para evolução, como se fosse, vamos dizer, uma escola, né? Então, essa escola precisa de mais seres. Então, os seres da volta vão lá, fazem a doação genética e fazem uma criança a partir daquilo ali, tá? Tem alguns que criam os seus filhos, tem outros que deixam para essas instituições criarem. E alguns nem sabem quem são os pais, quem são as mães, porque realmente para eles não faz diferença, né? Eles têm todo o amor, todo o apoio, tudo o que precisa para a criança viver bem, viver feliz, para ser um grande ser. E aí depois lá na frente, quando eles já estão adultos, eles acabam reencontrando alguns pais e a aparência deles é sempre nova, então estão sempre juntos ali nessas, tá?
É muito interessante essa parte. E essa coisa de, eu sou mulher, eu só transo com mulher, com homem, ou só transo com mulher, isso não existe para eles, tá? Então, eles vão para esses locais, essas arenas, eu vejo como arenas, né? Eu entendo como arenas. E aí eles marcam os jogos como se fosse uma partida de futebol, entendeu? É uma beleza. Você vai lá, marca, joga e volta para sua casa, volta para o seu trabalho, volta para suas coisas. E eles não precisam de sexo. Eles não precisam disso. Não é o tipo de coisa assim que nem a gente, humanos, né? Que se a gente não tá transando com alguém, parece que a gente não é feliz. Não é isso. Eles têm todo um sistema por trás. E eles fazem sim, e eles gostam pra caramba. Mas se eles ficarem 3, 4, 5, 6, 10 anos sem, tá tudo certo também, tá? Então, é por aí, deixa eu ver o que mais. A alimentação já foi. Os transportes, né? Eles têm naves, eles se locomovem por meio de naves. Essas naves, elas ficam em hangares, naves em hangares. Cada condomínio tem um hangar com diversas naves. Eles conseguem se locomover com muita rapidez, eles são muito rápidos. Eu acredito que eles são meio como uns The Flash da nossa vida. Eles se locomovem muito rápido, mas eles usam as naves e eles têm portais também, portais de transporte. E as suas casas são suas, tá? Então eles moram em condomínios, cada um com as suas casas, mas as casas deles são construídas por outras pessoas. Então, se eu tô se eu moro na Alameda X e Beltrano mora na Alameda Y, Beltrano quer vir para cá e eu quero ir para lá, então faz essa troca de casa, sem custo, sem pagar conta de água, de luz, de energia, enfim, eles não têm essa questão, tá? Eles usam muito energia eólica, tem algumas torres de energia eólica, em cada cidade tem uma torre que abastece todos, e a manutenção é feita por alguém que mora naquela cidade, e existem formas de armazenar essa energia, existem formas de distribuição, enfim, tem pessoas que moram nessas cidades que são responsáveis por isso, tem pessoas que são responsáveis pela medicina, tem pessoas que são responsáveis pela alimentação, tem outros que sabem, tem gente que é responsável por tudo. As limpezas, limpeza de casa, sabe, faxina, cortar grama, eles não têm grama. Mas a limpeza mesmo da casa é feita por cada ser, não tem um empregado para ir lá fazer, tá? Então cada um limpa a sua casa, cada um arruma a sua cama, cada um cuida da sua roupa, da sua vestimenta, né? E assim vai. Tem pessoas na comunidade que fazem vestimentas, então eles normalmente têm o mínimo de lixo possível, eles têm o mínimo de roupa possível, eles pegam, estão com uma vestimenta, eles têm outra para trocar, para poder higienizar uma e a outra ser usada, e aí aquela que está mais acabadinha eles levam no local, trocam por uma outra, aquela vestimenta que está velha vai ser transformada, vai ser reutilizada, e aí esse pega uma novinha e assim eles ficam, tá? Então, lixo é praticamente zero. Eles usam metal e vidro. São os dois materiais que eles usam no dia a dia. Potes, potes, garrafas, cambucas, coisas para colocar coisas, tudo é ou metal ou vidro. Algumas coisas eles têm de tecido, mas o tecido deles também é uma configuração completamente diferente, tá? E aí, eu acho que é isso. Tem mais ainda? O sistema deles é como se fosse um reinado, tá? Como se fosse uma monarquia.
E aí eles têm um castelo. Esse monarca, esse rei, esse dirigente, ele é eleito, tá? Então, ele não é dono de nada, ele é eleito de tempos em tempos. Normalmente, 100, 200 anos, eles trocam isso. Essas eleições, elas são, normalmente, quem vai para essa cadeira é alguém muito novo, alguém jovem que tá aprendendo, tá? E normalmente é feito com a genética do anterior. Porém, às vezes não, tá? Então não é uma regra. Mas eles, por exemplo, um rei que foi muito bom, que teve uma governança muito boa, que ajudou muito, que abriu muito, que expandiu muito Arcturus, expandiu muito aquela comunidade, ele vai ter aquele ser que ele gerou, vai ter essa prioridade, vamos dizer assim, mas não necessariamente ele vai ser o regente, vai ser o que mais se aproximar, o que mais. E isso é feito nas 4 casas, tá? As 4 casas. É como se fosse. É genético, né? Então, vamos dizer, é hereditário, mas. Cargo hereditário, mas se tiver outro melhor, outro mais apropriado para o cargo, é colocado ele, tá? É uma coisa que a pessoa, o arcturiano precisa querer, ele precisa ter essa veia política, ele precisa ter essa necessidade de ajudar, de curar, de saber que pode fazer melhor. Ele, vamos dizer que ele precisa se candidatar, né? Mas também eles colocam pessoas daquele grupo, tá? Então, por exemplo, tem um grupo de vereadores, não consigo falar a palavra, tá saindo a palavra, não consigo. Tem um grupo de expertises em política e, e eles têm ali um que eles gostam mais, que fecha melhor com as ideias que estão sendo postas para o futuro, e aí eles vão passar aquele nome para a população votar, tá? E aí, ao vivo, normal, tem esse candidato e esse candidato. Quem vota nesse candidato? Eu. Quem vota nesse candidato? Eu. Então, esse aqui foi o mais votado? Sim! Ou não! Eles resolvem assim, tá? Sem muito voto anônimo, sem nada disso. Normalmente as reeleições são muito fáceis, mas elas demoram em torno de 200 anos para acontecer. Então, eles precisam escolher muito bem, eles precisam entender muito bem quem são as pessoas que estão tomando conta daquele local, para que eles possam ter, assim, um crescimento aí, né? Eles não buscam dinheiro, não visam dinheiro, mas eles visam uma forma melhor de viver e uma forma melhor de evolução. Eles passaram aproximadamente 300 anos em 17ª dimensão. Então, esse governante, ele não foi tão bom assim, né? Porque eles não conseguiram evoluir a partir da 17ª. E aí, quando trocou o governante, eles começaram a fazer essas diversas incursões no universo, ajudar um planeta, ajudar outro, estar junto com a frota estelar, estar junto com... movimentando, aconteceu isso de 300 anos para cá, se movimentando para ajudar outros planetas, para que eles pudessem evoluir. Qual que era a ideia? A ideia deles era evoluir aquele 1 milhão, tinha 1 milhão, 2 milhões de arcturianos trabalhando nos planetas, né? Ajudando com as naves, ajudando com as curas, ajudando com tudo isso. E a ideia deles era que esses 2 milhões, 1 milhão evoluíssem, né? Então eles tinham que saíram de lá em 17ª dimensão, o planeta continuou em 17ª dimensão. E eles vieram para cá, pro planeta Terra, para evoluir. Então eles foram, ajudaram a evolução do planeta, ajudaram na sua própria evolução, e aí eles conseguiram chegar em 25ª dimensão. Quando eles chegaram em 25ª dimensão, a primeira coisa que eles fizeram foi retornar para o planeta de origem,
para poder ajudar o planeta a evoluir. E aqui eles entenderam muita coisa, eles viram, vivenciaram muita coisa, eles mexeram com muitas curas, eles tiveram muita ajuda dos seres estelares, e aí eles retornaram para o seu planeta para fazer com que as crianças já nasçam em 25ª dimensão. Então esses seres que estavam aqui trabalhando, correram para o planeta de origem para poder começar uma nova vida, tá? Então tem alguns bebês que já nasceram. A gestação é um modo de dizer, a incubação desses bebês demora em torno de 6 meses, tá? Eles já nascem com 60, 70 centímetros, dependendo da raça, e eles ficam nessa incubadora por mais algum tempo. Então, são 7 meses de incubação fechada, depois eles vão tendo todos os cuidados, enfim. E esses seres que evoluíram aqui, na 25ª dimensão, voltaram para lá para ter seus bebês, para que os bebês nascessem em 25ª dimensão. Então tem muito bebê nascendo, tá, gente? Tem muito bebê nascendo aí faz um ano já. E eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. É isso, tá? Eu acredito que eles não voltam para o planeta Terra, mas eles vão estar em Marte trabalhando ativamente para auxiliar Marte nessa evolução, tá? E Marte está precisando muito, tá? E nós aqui estamos com alguns outros seres para auxiliar nessa pegada aí.